Bora conversar agora com os nossos comentaristas. Felipe Moura Brasil, boa noite, bem-vindo, Felipe. Seu olhar para esses números também. Boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos. São números ruins para o Jair Bolsonaro, embora a IPESP apresente ali um cenário de primeiro turno em que ele está com uma desvantagem de 8 pontos, enquanto a Quest, como a gente viu, ele mostra uma desvantagem de 12 pontos. Então é um cenário melhor no primeiro turno, mas quando você vê o segundo turno, tem 15 pontos de diferença, até um a mais do que a projeção de segundo turno da Quest. A campanha de Jair Bolsonaro está realmente preocupada, porque esse aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 não surtiu ainda um efeito tão positivo de modo a reduzir da maneira acelerada que ele precisa essa distância. É claro que os beneficiários eles estão tendo dificuldade de fazer as suas compras do orçamento doméstico porque o preço dos alimentos também está muito alto. E aí a inflação corrói esse poder de compra e esse aumento pode não ser suficiente para gerar uma sensação positiva e que ainda resulte num voto a favor do atual presidente. E é bom lembrar que do outro lado tem um presidente que é identificado com programas de transferência de renda, em razão de 4 mandatos do governo do PT, falando muito do Bolsa Família, tendo um discurso para a população de baixa renda, que Jair Bolsonaro não tem, ele tenta ir por outro caminho, atingindo ali o setor evangélico, falando mais sobre valores, falando mais sobre o universo simbólico e usando a sua esposa, Michele Bolsonaro, para tentar suavizar a sua imagem, inclusive. Porque ele também tem uma rejeição em razão da postura beligerante, muitas vezes agressiva, e o fato é que hoje, por exemplo, saiu o orçamento e não houve um planejamento também para que a partir de 2023 esse valor de R$600 seja mantido. O maior planejamento do Bolsonaro foi para manter o orçamento secreto, foi para ter apoio do Congresso Nacional, para não ser alvo de impeachment. Então teve 16 bilhões de reais nesse ano, tem já uma projeção para 19 bilhões no ano que vem, e esses 50 bilhões, que seria essa diferença de R$200, não encontraram de onde tirar esse dinheiro, Mona Lisa. Sim, e Felipe, daqui a pouquinho eu passo a bola para o Alexandre também, e a gente precisa pontuar também o erro estratégico, né, do governo. Por exemplo, os cartões do auxílio, né? Os cartões do Auxílio Brasil, muitos beneficiários ainda têm cartões, mas o que está escrito ali é Bolsa Família, ou seja, a vinculação, mesmo mudando de nome, mesmo mudando o valor, mesmo dando esse upgrade aí há alguns meses das eleições, ainda para muita gente o que vale é o que está ali escrito e a vinculação direta aos governos petistas, como você disse, Felipe. Exatamente, eles tiveram ali uma demora para mudar esse cartão, fizeram uma propaganda aí nas últimas semanas para tentar realmente fixar na memória, no imaginário, que é o Auxílio Brasil, que o Bolsa Família acabou. Jair Bolsonaro está investindo muito na questão do valor, dizendo que o Bolsa Família pagava R$190 no máximo e agora já tem 400, passando para 600. Mas há também o caráter eleitoreiro que está sendo percebido, porque esse aumento é só até dezembro e muitos beneficiários entenderam que Jair Bolsonaro não está fazendo por eles, está fazendo por ele próprio para que ele seja reeleito. Então, tudo isso pesa. Mesmo com a melhora de alguns indicadores econômicos, inclusive aí preço dos combustíveis, em razão até de fatores internacionais, você tem uma dificuldade de isso realmente resultar em votos para o Jair Bolsonaro. A figura dele ainda pesa. Ele tem esse ato aí de 7 de setembro, para o qual ele está convocando a sua militância, mas como o Caio disse, há uma preocupação. Se ele for beligerante demais, ele acaba perdendo em outros segmentos. Obrigada, Felipe. Ótimo. Agora sim, o papo com o Alexandre Borges. Alexandre, quero seu olhar também para os números da pesquisa e para os desafios, né, da campanha de Bolsonaro, que tem muito o que fazer e o que mostrar para garantir uma disputa menos temerosa, vamos dizer assim. Quero te ouvir, querido. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Mona Lisa. Boa noite a todos.
Olha, primeiro, um destaque é a incrível convergência de tantos institutos, que nós temos aí uma profusão de institutos e quase todos dando resultados idênticos. Pelo menos os institutos mais tradicionais, mais respeitados. Você tem Lula no primeiro turno, na pesquisa estimulada, dando ali 43, 44. Quer dizer, tudo muito próximo e iguais, se você considerar a margem de erro. E Bolsonaro dando ali 33, 34 também, uma diferença um pouco inferior a 10 pontos no primeiro turno. Então, assim, a gente consegue ter um quadro muito bem definido do ponto que nós estamos. O que acontece é o seguinte, essa campanha, principalmente esse ano, Bolsonaro está conseguindo crescer. Na Quest, por exemplo, que é o que a gente estava olhando agora, ele começa o ano com 23 pontos e agora está com mais de 30. Ele subiu quase 10 pontos nessa pesquisa. Por quê? Porque ele não tem que enfrentar acusações novas, os seus adversários não estão sendo eficientes, competentes para trazer novos fatos políticos para desgastar a imagem dele. E, em compensação, Lula, que vinha surfando naquele recall, naquela lembrança positiva dos anos dos governos dele, pelo menos para uma classe mais pobre, ele agora está sendo confrontado com corrupção, com uma série de acusações que estão sendo lembradas, que estavam um pouco apagadas na memória de muita gente e estão renascendo. Então, se houver segundo turno, o jogo zera, é um novo jogo e sabe-se lá o que vai acontecer. Exato. Obrigada, Alexandre. Eu queria conversar mais, mas me disseram aqui que não dá tempo, que eu estou estourando tudo, até porque tem um monte de coisa acontecendo agora. Mas amanhã eu prometo também conversar mais com você. Obrigada, querido. Obrigado.